Bem lembrado, Mari, eu sempre esqueço. Pessoal, o tema de hoje é um tema muito bacana, muito importante, mas eu quero que vocês falem comigo, não me deixem só, tá? Eu vou compartilhar aqui, mas eu não tenho muitos slides preparados. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu quero fazer para vocês, mas o ideal hoje é que a gente troque bastante ideia, tá bom? Então, deixa eu já compartilhar. Me avisem se vocês estiverem vendo um PowerPoint azul e preto. Aqui tá preto só. Só preto? Peraí, vou de novo. Foi? Agora foi. Legal. O tema de hoje é o evangelho todo para o homem todo. E eu já começo entregando para vocês uma pergunta. Eu vou colocar aqui algumas frases. E eu queria que todos vocês participassem. Eu queria que vocês me dissessem se é evangelho ou se não é evangelho. Tá bom? É sim ou não? Porque depois a gente discute o porquê. Mas eu quero ouvir de vocês sim ou não. Então eu vou para a primeira. Ame ao próximo. Sim. Quem mais? Ame ao próximo. É evangelho? Sim. 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 Cuide do meio ambiente. Sim. Vai, quero ouvir vocês. Sim! Não tem certo nem errado. Depois a gente discute as coisas. É importante só para a gente conhecer. Porque evangelho, gente, é uma palavra que a gente fala, nós cristãos, a gente fala evangelho, a cada 10 palavras, 6, 7 é evangelho. Então a gente fala muito. E aí a gente precisa ter certeza do que a gente chama de evangelho é evangelho. Então vocês disseram sim, sim. Tá bom. Não se entregue ao sexo antes do seu casamento. É evangelho? Sim. Sim? Sim. Arrume sua cama depois de levantar. É evangelho? Sim. Sim, quem respondeu sim? Foi uma mãe, um pai. Não, não sou mãe nem pai, não. Arrume sua cama depois de levantar o evangelho. Beleza. Doe sangue. Sim, eu tô respondendo, gente. Vamos responder aí, pô. Não, gente, não se preocupem em acertar ou errar. Eu, por exemplo, durante muitos anos de crente, eu errava muito. Então, não se preocupem. Eu quero ouvir vocês. Vai, doe sangue. É evangelho ou não é? Sim. Não! Não? Sabia? Pro Léo é, pro César e pra Mari não é. Pra Bia também não é, né, Bia? Próximo. Obedeça seu pai e sua mãe. Sim. É evangelho? Tá bom, a maioria concordou. Estude. É evangelho? Sim? Para Bia, para o César e para a Kátia, não é. Não peque. É evangelho? Sim. A Kátia disse não, César disse não, todo o resto disse sim. É bom, é ótimo. Ajude os necessitados. É evangelho? Sim. Só tem sim, pô. Sim, só tem sim. Só tem A Mari sim, aí voltou em alguns casos, né? Sim, não, em alguns casos. Bia também. A Kátia está indo mais no não. César também. E o último. Vote com consciência. É evangelho ou não é? Sim. Para você é? Muito bom, muito bom. Gosto de vocês. Vocês me ajudaram. Gente, nenhuma dessas coisas é evangelho. Errei tudo. Todas. E é excelente que vocês tenham errado. Porque é justamente por isso que a gente se reúne como escola bíblica, para a gente discutir e afinar as coisas. O que é evangelho? Evangelho é um termo que só aparece no Novo Testamento. Só lá que aparece. E mesmo quando você fala do Novo Testamento, só são 4 livros que a gente chama de evangelho.
que é o livro de Lucas, Mateus, Marcos e João, que são os 4 livros que falam de Jesus, né? São os evangelhos. O resto a gente não chama de evangelho. O evangelho, ele significa boas novas, ou boas notícias. Ele chama evangelho porque ele tem uma origem numa palavra grega, que era evangelion. O que é evangelho? Vou contar para vocês. Evangelho é, exclusivamente, a Bíblia tem mais de 2.000 páginas, a Bíblia tem 66 livros, a Bíblia tem dezenas de autores diferentes. Ela fala de diversas coisas. A Bíblia tem poesia, a Bíblia tem livros históricos, a Bíblia tem livros de ensinamento e de sabedoria, salmos, provérbios, por exemplo, livro de Jó. Mas o evangelho, ele se limita à mensagem da salvação. O quê? Que o homem pecou, e que como ele pecou, ele se separou de Deus. Deus encarnou, veio para a terra, viveu como homem, não pecou, se ofereceu em sacrifício, e uma vez que ele morreu no nosso lugar, ele oferece para nós a oportunidade de nos reconectar com Deus. Ele nos oferece o perdão. Só isso é evangelho. Evangelho é isso. Não existe nada além disso. Tudo isso está restrito. Evangelho é essa coisa. Essa é a mensagem mais importante do evangelho. Desculpa. Essa é a mensagem mais importante, porque nela consiste o evangelho. Só isso. Isso é evangelho. Por isso que ele é chamado de Boas Novas. Porque ele conta de Deus que encarnou, só isso já é um paradigma absurdo. Deus que veio para a Terra. Ele não pecou, se ofereceu em sacrifício, e mediante a fé nele, ele reconecta o homem e Deus. Isso é o evangelho. E foi bom vocês terem respondido sim para aquelas perguntas. Porque geralmente vocês respondem sim para perguntas que têm alguma coisa a ver com a Bíblia, com cosmovisão, com o estilo de vida cristão. Por exemplo, amar o próximo é uma ordenança bíblica. A gente não pensa muito nisso, mas cuidar do meio ambiente também é uma ordenança bíblica. Não fala desse jeito na Bíblia, mas é uma ordenança. Nós somos mordomos da terra, portanto, nós devemos cuidar. Não fazer sexo antes do casamento também está na Bíblia. Arrume sua cama depois de levantar, esse é um dos mandamentos do papai e da mamãe. Mas a gente pode linkar ele com obedeça a seu pai e sua mãe. Doe sangue também não está, mas a gente pode linkar ele ao amor ao próximo e ajuda aos necessitados. Mas normalmente aquilo que está na Bíblia, vocês disseram é evangelho. E aquilo que não está na Bíblia, vocês disseram não. E o Léo foi com uma outra análise. Como todos os conselhos que estão aqui são bons, são conselhos aos quais os cristãos devem seguir, então o Léo disse sim para tudo. Mas a verdade é que o evangelho, ele é uma mensagem muito exclusiva. E ela fala de Jesus. E por que eu estou falando isso? E por que eu preciso deixar claro para vocês qual é o evangelho? Porque muitas vezes a gente quer dar para as pessoas todo esse contexto aqui. Mas primeiro nós deveríamos dar para as pessoas o quê? O evangelho. Sabe por quê, gente? Para uma pessoa que não conhece a Cristo, a ideia de que ela deve perdoar os inimigos é uma loucura. Isso só faz sentido para quem conhece o evangelho e crê em Cristo. Aí faz sentido. Se a gente não oferece o evangelho e oferece essas regras, as pessoas não vão compreender. Por isso que muitas pessoas acham que nós evangélicos só temos regras. Porque a gente, às vezes, quer determinar como as pessoas vivem, mas a gente não oferece o motivo pelo qual elas devem mudar de vida. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus, quando ele veio para a Terra, pensa numa sociedade completamente diferente da nossa. Então, quando ele começou o ministério dele, ele tinha 30 anos. E, predominantemente, tinha dois grupos. A sociedade se dividia em 2 grupos grandes. Primeiro, os judeus. O próprio Jesus era judeu. O segundo eram os romanos, porque os judeus estavam inseridos no governo romano. Né? Roma era o grande império daquele momento. Então, mesmo os judeus estavam ali, né, tinham que seguir as regras romanas, mas eles tinham toda a sua lei, a sua cultura, a sua fé. E tinha os romanos que não eram judeus, e que seguiam leis e religião e cultura
grega. Então, eles tinham essa influência. Então, os gregos ali, eles tinham muita influência de filosofia grega, da religião grega, da cultura grega. Então, a maioria, esse era o contexto. É como nós aqui. Nós vivemos no Brasil, mas a gente assistiu muito filme, por exemplo. Então, apesar de vivermos na cultura brasileira, nós temos uma influência muito grande da cultura americana, por exemplo. Vocês concordam? Filmes, séries, desenhos. É muito parecido. Roma tinha uma cultura muito forte. Roma também tinha sua religião. Mas, como eles haviam dominado um povo que tinha cultura grega, a cultura grega produzia muitos livros, muitos teatros, muitas peças teatrais, muitos livros de poesia, havia muitos filósofos. Então, a cultura que dominava era grega, apesar do Império ser romano. E qual que era o problema? Jesus começa seu ministério e ele começa a dizer para as pessoas que ele é filho de Deus. Ele já começa isso. Pensa para o judeu. Não, peraí. Se você é filho de Deus... Não, Jesus dizia assim, eu sou Deus. Aí os judeus falavam assim, não, peraí. Então significa que o céu está vazio? Que Deus veio para a terra? Não, eu tenho um problema. Não, peraí. Mas você é um homem. O homem é imperfeito. Então Deus ficou imperfeito? Os judeus não conseguiam compreender aquela mensagem. Por isso que eles detestavam Jesus. E piorou para os gregos. A filosofia grega e os gregos, eles acreditavam que a carne, né, o material era mal e o espírito era bom. Então, eles não conseguiam entender a ideia de que Deus, que era bom, virou carne. Para eles não fazia sentido, era um absurdo. Tanto era um absurdo que Paulo, gente, ele era um cara, falava várias línguas, ele era estudioso, ele conhecia a filosofia grega, ele conhecia a fé grega. Quando ele foi para a Grécia, e ele chegou lá e viu que tinha um lugar em que as pessoas podiam expor as suas teses, falar a respeito dos seus pensamentos, ele foi lá, ele fez uma explanação, ele citou Aristóteles, ele citou filósofos, só que aí ele começou a usar isso e começou a criar e apresentou o evangelho. E quando ele apresentou o evangelho dizendo que Deus havia encarnado, morrido e entregado a sua vida pelas pessoas, sabe o que fizeram com ele? Expulsaram ele de lá. Não teve uma conversão. Paulo fala que ninguém se converteu. Por quê? Porque para aquelas pessoas era uma loucura aquilo. Não fazia sentido. Era uma quebra de paradigma muito forte. Eles não conseguiam compreender aquilo. Claro que Jesus explicava aquilo e Jesus trazia uma espiritualidade muito grande. Imagina vocês naquele contexto. Às vezes, a gente critica os judeus. A gente critica os gregos da época que perseguiram Jesus. Mas pense que Jesus falava coisas que mudava como a forma de vida que eles estavam acostumados. Então, como é que vocês acham que Jesus comprovava para as pessoas que o que ele falava era verdade? Vocês têm alguma ideia? Cara, é através dos milagres? Através dos milagres. Exatamente. Quando ele fazia milagres, ele evidenciava que o que ele falava em nome de Deus. Por isso que você vê, apesar da Bíblia ter vários casos de milagres, o Novo Testamento, no Velho, principalmente no que a gente fala dos evangelhos, né, que contam a trajetória de Jesus, e Atos, que contam o início da igreja, ali você vê acontecimentos de milagres assim, constantes. Era gente ressuscitando, era gente sendo curada, era gente paralítica andando, era cego vendo, eram demônios sendo expulsos. E aquela quantidade de acontecimentos, pense assim, a Bíblia nem registra todos os milagres que Jesus fez, porque seria impossível, ele com certeza fez muito mais. A Bíblia registra aquilo que foi muito importante, que foi marcante, mas com certeza Jesus realizou muitos milagres, porque muitas multidões iam até ele. Então, os milagres que Jesus fazia serviam para corroborar ali, para falar, ó, eu estou falando que eu sou o Messias, que eu vim da parte de Deus, e para provar o que eu estou dizendo, eu estou operando maravilhas em nome de Deus. Era isso. Por isso também que os apóstolos também fizeram milagres, porque eles também estavam ali levando o evangelho, e para ensinar as pessoas que aquilo que tinha acontecido era real, eles também fizeram muitos milagres, operaram muitas maravilhas.
era assim. Então, Jesus, ele fez muitos milagres. E dos milagres que Jesus fez, a maioria era de quê? Que tipo de milagre era a maioria que Jesus fez? Era cura física, né? Cura. Cura física. Ele fez outros milagres? Fez. Por exemplo, transformou água em vinho, ele andou sobre as águas, ele multiplicou, ele fez lá com que os seus discípulos lançassem as redes e pescassem muito mais peixes. Ele teve aquele milagre da multiplicação do pão e dos peixes no momento que ele estava pregando. Ele fez vários milagres. Mas a grande maioria dos relatos que a gente vê diz respeito de cura física. É importante a gente saber isso, porque no Novo Testamento, quando fala salvação, não está falando só da salvação espiritual, de você não ir mais para o inferno. Está falando de salvação abrangente. Está falando do homem estar livre da doença, do homem estar livre de um vício, do homem estar livre de possessão. Então, essa libertação, essa cura, também é tratada no Novo Testamento como salvação. E Jesus fez isso mesmo, muito. Curou pessoas, curou doentes, ressuscitou pessoas. Tratou muito dessa questão. Ele olhava o homem para suas necessidades e realizava o milagre. Esse foi o ministério de Jesus. Jesus, ao se aproximar das pessoas, ele não ignorava o contexto da pessoa. Jesus não era um teólogo frio. Jesus não simplesmente catava ali o texto bíblico e saía lá dizendo, isso aqui é o que você precisa fazer e saber para você obedecer a Deus. Ele não fazia isso. Ele se aproximava das pessoas e, de acordo com o que ela via nas pessoas, ele ia trazendo o evangelho, aplicando a vida daquelas pessoas e permitindo que aquelas pessoas se identificassem, fossem transformadas. E quando ele olhava a necessidade dessas pessoas, ele também atendia essas necessidades, com cura física, com cura espiritual, com cura emocional, e em alguns momentos, inclusive, até resolvendo o problema da fome, né? Literalmente enchendo a barriga do pessoal. Jesus foi um homem que tratou as mulheres com dignidade. Jesus foi um homem que olhou as crianças com carinho. Jesus foi um homem que ele reconhecia que o ambiente político onde ele estava inserido era corrupto. Jesus não estava alheio a nada disso. Mas ele concentrou a sua missão em apresentar o evangelho. Por isso que tudo girou em torno do evangelho. Então ele curava pessoas e fazia milagres para que as pessoas crescem no evangelho. E assim ele fez até o seu cumprimento da sua missão. E agora, gente? Porque quando Jesus foi para o céu, ele pegou essa missão dele, de levar o evangelho, e colocou nas mãos de quem? Dos discípulos? Ou a toda criatura? Não, dos discípulos, para levar o evangelho a toda criatura. Isso. E quem são os discípulos hoje? Porque ali a gente está falando, a gente pensa nos 12 normalmente, né? Mas Jesus tinha mais de 12 discípulos, é que os 12 eram os mais íntimos. Ali, quando Jesus foi para o céu, tinha mais ou menos 120 discípulos dele, 400 pessoas olhando. Então tinha muita gente que acompanhava ele de perto. Como é que a gente chama a união dos discípulos de Cristo? Repete de novo, Tom, por favor. Como a gente chama a união dos discípulos de Cristo? Por exemplo, aqui nós estamos em 8 pessoas. Nós 8, nós somos... Chamavam de igreja? Ou não? Exato. Jesus colocou na mão da igreja a missão de levar o evangelho. Que evangelho? As boas novas de que todo homem pode ser perdoado por Deus, mediante a fé em Cristo. Que Cristo veio, encarnou e morreu no nosso lugar. E fazer discípulos. E aí eu concordo com vocês aí quando vocês disseram. Porque para fazer discípulos, queridos, aí você precisa ensinar como é que Jesus pensa. Quem é Jesus? Quem é Deus? Quais são os valores divinos? Aí você ensina uma série de princípios. E tudo aquilo que vocês disseram que era evangelho, na verdade, são princípios espirituais válidos. Mas eles vêm depois do evangelho.
Porque a primeira coisa que alguém precisa receber de nós é Jesus Cristo, é fé em Deus, fé em Jesus, tá? Só que, gente, e aí? O mundo hoje está virado de cabeça para o alto, certo? E aí você vai falar para as pessoas hoje que Deus encarnou, andou nessa terra, não pecou, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o céu, e que quem crê nele está livre do inferno e terá a vida eterna. Aí as pessoas vão dizer que vocês são o quê? Doido. Completamente malucos. Não pensem que isso é preconceito, gente. Vocês estão completamente doidos. Isso que vocês estão falando é uma loucura. Vocês concordam? Por isso que a gente não tem que odiar quem não aceita, porque faz sentido. Só que tem um problema. Beleza. Você não acredita? Quem aqui de vocês pode ir lá e falar assim, então vamos ver. Vocês querem ver que eu estou falando a verdade? Traz um paralítico aqui que eu vou orar e ele vai levantar. Quem aqui consegue? Acho que esse é o problema, né? Eu acho que hoje em dia a gente duvida de nós mesmos. Não, eu creio em Jesus, então cura ele. Amado, não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que é com todo. A gente, querendo ou não, a gente tem o nosso lado incrédulo ainda. Acho que a gente precisa. Mas mesmo incrédulos, Mara, você acha que com fé você vai lá fora e fala e ora para uma pessoa ficar curada? Você acha que ela cura? Se você tiver fé, sim. Se ela também tiver fé, se ela tiver fé que ela vai ser curada com a minha oração, acho que ela também vai ser curada. Então, o que cura? A fé ou Deus? A fé em Deus? Viu? Tem coisas que a gente precisa... Realmente são paradigmas. Pense o seguinte. Se eu tenho muita fé, e aí, por eu ter fé, a minha oração, ela funciona... E muitas pessoas pensam assim porque o próprio Jesus disse, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mandar a montanha se mover e a montanha vai se mover, certo? Certo. As pessoas pensam assim, pensem assim, que essa minha mão aqui é a mão de Deus. Eu sou Deus, essa mão esquerda que está se mexendo aqui. E a minha mão direita sou eu, o Wellington, Tom, e a minha fé. A minha fé é poderosa. Tão poderosa que eu obrigo Deus a fazer o que eu quero. É isso que a gente ensina as pessoas. Quando a gente diz isso. Aí eu digo para vocês, nem que a minha fé seja gigantesca, Deus só faz o que ele quer fazer. Então, mesmo com muita fé, você pode orar e a pessoa não se curar. Porque só cura sob a soberania de Deus. É Deus que decide curar. Sim. Então, mas o que Jesus diz é que nós devemos orar. Sim. Nós devemos orar pela cura, porque eu não sei o resultado. Eu devo orar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem gente que está vendendo milagre aí, tá, gente? Tem gente que está indo aí nas igrejas e está dizendo, olha, vem aqui que você vai ter cura, vem aqui que você vai ter prosperidade. Mas, no fim das contas, o que essas pessoas estão vendendo é algo que eles não podem garantir que eles vão dar. Não podem. Eles fazem lá um monte de lambança, né? Vendem uma publicidade enorme, mas na prática, eles não podem vender, eles não podem prometer algo em nome de Deus. Não podem. A única coisa que eles podem garantir é que se a pessoa se arrepender dos seus pecados, ela será perdoada e salva. Isso ela pode garantir, porque o Evangelho garante isso. O resto é soberania de Deus. Por isso que tem pessoas do nosso meio, vocês devem, aqui recente, vamos citar a Mara, uma pessoa que, quem aqui de vocês conheceu a Mara pessoalmente? A Mara era uma pessoa de coração lindo. A Mara era uma pessoa de fé, ela amava Jesus. A Mara era estudiosa, ela estudava, ela lia bastante. A Mara, ela falava de coisas profundamente espirituais. Se a gente fosse dizer assim, quem tem fé cura, a Mara, ela dizia o seguinte, se eu for curada, Deus é Deus, e se eu não for, Deus é Deus. Isso é fé. Ela tinha isso. Mas a gente, como é que a gente então prova para as pessoas que o que a gente está falando a respeito de Jesus e do Evangelho é verdadeiro? Porque a gente não consegue prometer. A gente pode até orar, mas a gente não, né? Vocês concordam que é diferente de Jesus? Jesus fazia na frente de todo mundo. Ninguém duvidava. Até os judeus, gente, que mataram Jesus, eles já não duvidavam.
tá? Eu fiz uma aula para IBD de adultos em que eu mostrei no texto bíblico que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, os judeus que viram a ressurreição, eles falaram, cara, esse cara, ele é especial. Ele realmente pode ser o Messias. A gente precisa matar ele. Porque se ele começar a ensinar as pessoas, a gente vai perder o nosso poder. Então não é que eles não creram. Eles viram acontecer. Eles creram. Só que eles rejeitaram a fé em Jesus. Aquele Jesus eles não queriam. Mas eles creram, porque eles viram acontecer. Então, como é que a gente hoje pode fazer? Porque Jesus fazia acontecer. Gente, Pedro fez um paralítico andar passando a sombra nas pernas dele. Como é que a gente faz? Aí vocês vão ouvir algumas pessoas dizerem assim, para a pessoa ouvir o evangelho, a gente precisa fazer algumas coisas para ela. Por exemplo, se ela tiver com fome, a gente tem que dar Comida, porque a pessoa com fome, ela não vai ouvir o evangelho. Isso não é verdade. O evangelho é poder de Deus. Se você está diante de uma pessoa com fome e você não tem comida para dar, mas você tem a oportunidade de falar de Jesus, fale. Fale. Que isso é crendice popular. O evangelho é poder de Deus. Quando você pronuncia o evangelho, ele vai com o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem poder para quebrar todos os obstáculos para alcançar aquele coração. Então fale, pronuncie, o evangelho não volte vazio. Você está no meio de um velório e as pessoas estão tristes. Com tristeza, elas não vão prestar atenção no evangelho. Não é verdade. Fale. Pode ser que alguns não vão prestar atenção, mas alguns ouvirão a mensagem e serão... ele está na cadeia. Fale. Tá frio. Fale. A gente está no meio de uma tempestade, está todo mundo molhado. Fale. Porque a gente criou na nossa mente a necessidade de criar um ambiente confortável para poder falar do evangelho. Mas a Bíblia diz... Pode falar. Então, quem que estava morrendo e estava pregando o evangelho ainda? Que estava morrendo. Estava para ser morto e só que ainda queria pregar o evangelho. João, ele foi preso na ilha de Patmos com mais de 100 anos, porque como ele não pôde ser condenado à morte, e ele não desistia de pregar o evangelho, levaram ele para uma prisão afastada. Paulo, enquanto esteve vivo, mesmo em prisão domiciliar, aguardando a pena de morte, pregou. Todos eles morreram pregando, todos os discípulos morreram pregando o evangelho. Eu não sei se você está perguntando de alguém específico, mas todos, inclusive, desde o primeiro discípulo que morreu, né, que foi Estevão, que morreu apedrejado, e Paulo viu, porque Paulo ali ajudou no apedrejamento, ainda não convertido, até todos os outros não deixaram de pregar. Não, eu sei que tem, acho que era Pedro, que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, não foi? Foi crucificado de ponta cabeça. Que era Pedro que estava crucificado, esperando, né, para ser morto, sei lá eu. Só que aí passou alguém, eu não sei em que momento da Bíblia tá, precisa procurar. Mas ele crucificado, ele estava pregando na cruz ainda o evangelho, eu acho. Não tem na Bíblia, mas tem um registro histórico. Era isso que eu queria saber. De como eles morreram, porque não tem na Bíblia, não conta como a maioria deles morreu, não conta, porque a Bíblia vai até um período. Mas o registro histórico e fidedigno de judeus, inclusive, porque tinha historiadores na época já, né, que já faziam registros históricos de tudo que acontecia, que registram que quando ele foi morto, ele também foi condenado à cruz. E aí ele falou, eu não posso morrer, não sou digno de morrer igual Cristo morreu. Então, se é para eu morrer, pelo menos me crucifica de ponta cabeça, e assim teria acontecido. Teve quem foi cerrado vivo, teve de tudo. E não negaram o evangelho. Porque o evangelho é poder de Deus. O evangelho é tão poderoso que mesmo eu, pecador, impuro, quando eu falo do evangelho, a minha impureza não contamina o evangelho. O evangelho ainda assim sai puro e consegue alcançar os corações. Por isso que, às vezes, se um Edir Macedo da vida, esses que só falam de prosperidade, de dinheiro, falarem de Jesus, apesar, se naquele momento eles falarem o que a Bíblia fala, que Jesus oferece perdão para todo pecador, ainda que 90% do que ele fala depois possa ser bobagem, aquele momento pode fazer com que alguém encontre a Cristo. Sim. Eu creio nisso, nós cremos. Paulo fala mesmo disso também. Que algumas pessoas que estavam pregando um evangelho um pouco distorcido, aí ele fala, mas ainda assim estão pregando o evangelho. Verdade.
É verdade. Sim. Porque você sabe que, por exemplo, Paulo, ele encontrou pessoas que aceitaram a mensagem de Jesus, de João Batista, por exemplo, que falava que o Messias viria, que pregava arrependimento, e essas pessoas creram tanto, e a fé foi genuína, que elas saíram pregando. E aí, quando Paulo, depois que aí Jesus veio, Jesus morreu, foi aos céus e tudo, quando Paulo começa a viajar, ele encontra em cidades pessoas que têm a fé de João Batista, que não sabem que o Messias já tinha vindo, já tinha morrido e tudo mais. E as pessoas perguntam, então, eles são como nós ou não são? E Paulo fala, não, eles são como nós. Eles ainda não têm o evangelho completo, eles ainda não sabem que Jesus já veio, que o Messias já veio, mas eles são como nós. E eles estão pregando o evangelho, eles estão pregando o arrependimento. Então, Paulo, ele coloca isso. E para nós? E por que o título da lição, da mensagem de hoje, ele fala de o homem todo, né? O evangelho todo para o homem todo. O evangelho todo é você falar a respeito de Cristo e de que ele oferece perdão para todos os pecados. Todos. E ele oferece salvação genuína, íntegra, perfeita. Basta que você creia nele, que você abrace a fé em Cristo e você terá acesso à salvação. Esse é o evangelho todo. E quem é o homem todo, gente? Ótima pergunta. Ai, toda criatura? Não sei. O homem todo, sabe o que é? Vou dizer para vocês, o homem, ele é carne e espírito, certo? Quando eu ofereço o evangelho para o homem, o seu espírito é vivificado, e se ele aceita a fé, ele se torna, então, um salvo. Agora, ele é carne também. E se esse cara estiver na prisão? E se esse cara estiver na favela passando fome? E se esse cara for um morador de rua? Ou se for uma mulher vítima de violência doméstica? Porque essa é a nossa realidade. A gente até tem amigos que a gente prega o evangelho que são pessoas bem-nascidas, têm bons pais, boas mães, moram bem. A gente fala de Jesus, eles passam a frequentar nossa igreja e seguem. Mas, e nesses casos que eu estou falando? Vítimas de traumas, vítimas de violência doméstica, de estupros, de abusos, pessoas com fome, pessoas com doença. Como é que a gente leva o evangelho todo para o homem todo? A pergunta é como que a gente prega para pessoas nessas situações? Porque o título da nossa mensagem é o evangelho todo para o homem todo. Certo. Então, a gente já falou o que é o evangelho. O evangelho é a mensagem de salvação de Jesus. Uhum. Todo o resto que a gente conhece são princípios bíblicos que são bons, tá? Certo. Eles não fazem mal você ensinar eles para pessoas. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho amigos casados que não são cristãos, são até ateus. Mas eu já falei com eles a respeito da orientação divina, de que, mesmo em crise conjugal, que eles devem perseverar em perdoar um cônjuge e manter o casamento, em ser fiel. E se essas pessoas põem esse conselho em prática, ainda que elas não sejam salvas, essas pessoas vão se beneficiar dos resultados positivos que esse conselho trouxe. Sim. Só que esse conhecimento de casamento, por exemplo, não é salvífico, ele não vai gerar salvação. Ele vai gerar benefício para aquele casamento. Sim. Então, são princípios. Tem o evangelho todo e os princípios que a gente ensina. Aí, a próxima etapa é para o homem todo. Quem é o homem todo? O homem todo é você com todas as suas necessidades. Sim. Eu, por completo, eu sou um ser espiritual. Tenho espírito. Então, ao crer em Jesus, o meu espírito foi salvo. Eu já sei que ele já vive na eternidade com Cristo. Quando o meu corpo falhar e eu morrer aqui nessa terra, antes da volta de Jesus, o meu espírito vai estar com Deus. E até o dia que Jesus vai voltar para a terra, e na ressurreição dos mortos, então eu vou estar ali, eu vou ressuscitar, como a Bíblia diz, com um corpo totalmente restaurado e incorruptível, um corpo novo. Sim. Certo? Então, o homem todo tem espírito.
Mas hoje, enquanto eu estou aqui, eu tenho carne. Por exemplo, a Dani, quando ela entrou, ela falou que o almoço lá deles atrasou. Porque, como carne, eles têm fome. Sim. Temos necessidades. Como é que a igreja olha para este universo? Isso que eu quero que vocês me respondam. Porque como é que a gente prega uma pessoa pobre e ignora todos os desafios que ela tem? A gente ignora ela por completo. Porque, pense como Jesus. Jesus, ele tinha uma missão, era levar o evangelho, era levar a palavra de Deus. Mas ele se encontrava com as pessoas e ele as amava. Ele oferecia o seu tempo, ele oferecia o seu ombro, ele curava elas e ele tentou tratá-las de uma forma completa. Nós aqui não temos, né, o poder que Jesus tinha, a autoridade para ele fazer, mas nós fazemos na autoridade dele. Mas muita coisa ele já colocou sobre a nossa responsabilidade. E eu digo para vocês, se uma pessoa chega na igreja triste, o que a gente oferece? Consolo, um abraço. Um abraço. Se a pessoa chega com fome, A gente oferece a comida. se ela chega dizendo que está com depressão, vamos conversar, o que você precisa, vamos trocar uma ideia. e médico. Médico, né, também. E médico. Isso que você falou, sim, tá? E médico, porque a gente sabe que depressão é uma doença. Sim. Ela é uma doença do corpo e do espírito. Então, ela não pode ser tratada de separado. Então, a pessoa chegou precisando de uma oração, ore. Ela chegou precisando de um abraço, abrace. Ela chegou precisando de comida, dê comida. Ela chegou com frio. É isso que Jesus diz quando a gente entende o conceito de que o evangelho todo para o homem todo. Ainda que o evangelho seja a mensagem de salvação, eu não posso dizer que eu estou vivendo esse evangelho se eu tenho a capacidade de ver você passando dificuldade e eu não me comovo com ela. Sim. Se o evangelho entrou no meu coração, ele me transformou. Ele me fez uma pessoa que consegue viver em liberdade. Eu não sou mais escravo por exemplo, não sou mais escravo do meu egoísmo. E eu não sou mais escravo do meu materialismo. De forma que eu encontro uma pessoa com necessidades além do evangelho, porque as pessoas hoje elas têm uma necessidade além do evangelho, para a salvação. A nossa missão como igreja é levar o evangelho de salvação. Isso é a nossa missão. Mas as pessoas têm outras necessidades. E eu, como a mão de Cristo, ou como boca de Cristo, eu tenho que estar disposto a dar este abraço, a tirar a minha blusa e dar para quem está passando frio, a dar o meu alimento para quem está com fome, a dar o meu tempo para ouvir quem está precisando, a dar meu abraço para quem está precisando, a deixar a pessoa estacionar. Gente, a gente é muito egoísta. Pense o seguinte, quantas vezes você chegou na igreja e você fica bravo porque não tem lugar para estacionar lá perto? Você tem que andar um pouco mais longe. Você não fica? Às vezes tem gente que fica. Pensa assim, que bom, tem gente que chegou antes e já colocou. Graças a Deus, eu vou achar e vou colocar meu carro em qualquer lugar. A gente tem condições de oferecer do que Cristo deu para nós, oferecemos em abundância, de forma holística para as pessoas. E é isso que a igreja, eu e você talvez não consigamos fazer isso individualmente. Talvez eu e você consigamos tirar nossa blusa, talvez eu e você consigamos tirar um prato de comida e dar para uma pessoa. Mas como igreja, a gente consegue fazer muito mais. Mas este muito mais tem que ser para levar o evangelho. Se a gente passar a focar em assistência social somente, nós viramos uma ONG, e isso não é igreja. Se nós passarmos a focar só no relacionamento das pessoas, nós viramos um clube, e isso não é igreja. A igreja é a união dos discípulos de Cristo para levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Mas a igreja não é seca, a igreja não é fria, a igreja não é cética, a igreja não é sem coração. Porque quando a igreja vai para o mundo, ela vê as necessidades do mundo. E a igreja precisa se solidarizar com as pessoas. Por isso que nós, como IEV, por exemplo, a gente estava, antes da pandemia, nós conseguíamos abençoar a vida de 80 famílias com cestas básicas. Com a pandemia, a quantidade de famílias que precisam desse tipo de auxílio, aumentou. Então, hoje, acho que dobrou, já está em 160 famílias. E, graças a Deus, a IEV tem conseguido fazer. Mas a IEV não simplesmente vai lá dar o alimento para eles. Não. Eles vêm até a igreja receber, e os pastores e líderes, eles ouvem... Eles ouvem uma palavra, uma ministração, oram com eles,
eles recebem atendimento, um abraço, um ouvido, algo que eles precisem além daquilo, e o conforto de que a necessidade imediata de ter um prato de comida também foi atendida. E é isso que nós precisamos pensar, porque o homem, ele é mais do que só o espírito e que vai receber a salvação. Claro que sim, que essa é a nossa missão, é levar a salvação, a mensagem de salvação. Mas o homem hoje, ele tem outras necessidades. Na geração de vocês, adolescentes e jovens, os jovens, eles têm muitas necessidades emocionais, quantidade de jovens cujos pais abandonaram, ou que os pais não têm bons relacionamentos, e que tem uma carência afetiva muito grande, é enorme, que falta referências, tanto paternas quanto maternas, pessoas que têm dificuldades, nesse momento da pandemia, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras seríssimas, pessoas que estão enfrentando doença, e as pessoas que estão enfrentando doença, elas lutam com diversos aspectos. A doença em si, a necessidade de passar por um tratamento, a necessidade de tomar um remédio, mas essa pessoa, nesse percurso de tratamento, ela precisa de alguém do lado, alguém que ela possa chorar, alguém que ela possa falar. Essa pessoa, gente, não olhem para o lado, essa pessoa somos nós. Minha avó, que era analfabeta, ela dizia uma coisa muito interessante. Ela diria o seguinte, que a fé em Cristo é como um ônibus lotado, em que todo mundo está sentado, e aí chega uma pessoa bem frágil e não tem lugar para ela sentar. Essa pessoa vai ficar próximo de você. Minha avó falava assim, ela vai ficar próximo de você, meu filho, porque Deus sabe que você é o agente dele naquele ônibus. É você que Deus espera que vai levantar para dar o lugar para aquela pessoa. É assim que nós temos que ver. Nós somos o agente de Cristo. Nós somos pessoas que temos que estar sensíveis à necessidade dos outros. E é isso que às vezes falta na gente. A gente ignora. Aí ou a gente é só teólogo, fala, não, ó, isso é pecado, viu? Jesus perdoa, Jesus te ama. Jesus fala isso, não, Jesus te ama e eu também. Não, isso não é. A gente tem que chegar a dizer para ele a verdade, ó, você é pecador. A situação que você se encontra colocou você em separação de Deus. Mas Deus mesmo sabia que você não ia conseguir, você, por seus próprios esforços, se conectar com ele de novo. Então, ele providenciou o meio. Ele enviou o filho dele para cá, que morreu no nosso lugar e reconectou. O homem tem acesso a Deus mediante Jesus. Essa é a boa nova. Agora, se essa pessoa está com fome, se essa pessoa está com os pais se divorciando, se essa pessoa está com maus relacionamentos, se a pessoa está enfrentando problemas com droga, vício, se essa pessoa sofre abusos, você não pode ser cego a isso. Então, você tem que ser o evangelho todo para toda aquela pessoa. Por isso, pessoal, às vezes algumas pessoas falam assim, não, eu quero ser missionário, eu quero levar 100 pessoas por ano para Cristo. Amém. Mas para você levar 100 pessoas por ano para Cristo, você tem que ser um pregador, evangelista. Aí você vai lá, prega, a pessoa ouve a mensagem e se converte. Mas no seu dia a dia, uma pessoa que você conseguiu abraçar, que você conseguiu dar tempo, que você conseguiu comer um lanche com ela, comer uma pizza, ouvir, mandar mensagens e falar de Jesus nos 12 meses de um ano, se você conseguiu tratar essa pessoa por completo num ano, apresentou o evangelho e olhou ela por completo nas suas necessidades físicas, emocionais e espirituais, então você foi o melhor missionário que existe. Porque é isso que Jesus fazia. Jesus não era só um teólogo andando por aí em comitivas, em pregações especiais, com louvorzão, e falando coisas que as pessoas batiam palma, uau, que maravilha, e aí ele ia embora. Não, Jesus nunca foi isso. Por isso que eu nem gosto de quem faz só isso. Eu sei que tem muito pregador aí maravilhoso, famoso, tá enchendo estágio e tudo mais, mas o evangelho não é só isso. Porque eu prego na igreja. Eu sei o que é estar no púlpito, olhando para 800 pessoas, trazendo uma mensagem do Espírito Santo, não minha. Então eu sei que o Espírito sabe quem são aquelas 800. O Espírito sabe o que vai ser acontecer naquele coração, mas eu não sei. E a minha missão e talvez eu nunca vá conseguir fazer isso com 800 pessoas, mas que tenha 3 ou 4 pessoas na igreja, que eu consiga ser, então eu estou sendo igreja para aquela pessoa, eu estou sendo evangelho vivo. E é isso que nós precisamos ser, porque Cristo era o evangelho vivo. Cristo ensinava verdades profundas a respeito de Deus, mas Cristo abraçava, Cristo comia com as pessoas, Cristo chorava com as pessoas.
Cristo se alegrava com as pessoas, porque não é só sofrimento não, gente, a gente tem que se alegrar, é comer pizza com os nossos amigos, né? Comer batata frita, é sentar, ir no cinema, fazer coisas boas, andar de bicicleta, ir no Parque Vila Lobos, passar tempo de qualidade, porque Jesus era isso, e é isso que nós temos que ser. O evangelho que nós queremos compartilhar tem que ser um evangelho amplo, que leve a mensagem de Cristo, mas que abrace as pessoas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado da gente oferecer isso aqui que vocês estão vendo como evangelho. Isso aqui são regras, são princípios. A pessoa que não conhece a Cristo, ela vai ver isso aqui e falar assim, meu Deus, porque você que crê em Cristo, para você cumprir essas regras aqui, você tem o Espírito Santo para te auxiliar. Mas quem não tem o Cristo, ainda não tem o Espírito Santo. Portanto, a pessoa, como é que ela vai seguir todas essas regras só pelo esforço dela? E isso não vai gerar resultados espirituais, porque o resultado espiritual é, nasci em Cristo, agora faço coisas espirituais. E não faço coisas espirituais para nascer em Cristo. Né? Meu filho tem 5 anos. Eu não posso pôr ele no carro e dizer assim, dirija aí para mim, que eu quero ir para a igreja. Não faz sentido eu dizer isso, mas às vezes a gente faz isso com pessoas na igreja. Você acabou de chegar, um bebezinho na fé, mas ó, eu quero de você uma vida espiritual perfeita. Não, isso aqui são princípios. Eu preciso olhar para esses princípios e ver o quanto minha vida está ali. Antes de querer que os outros sigam aqueles princípios. Eu preciso oferecer o evangelho. O evangelho e boas novas a respeito de Cristo. Mas quando eu oferecer o evangelho para as pessoas, eu tenho que estar sensível ao que elas são. Pessoas que têm necessidades espirituais, físicas e emocionais profundas. E o que Cristo me deu, ainda que Cristo tenha te dado pouco, você é novo na fé, você tem 3 meses de fé, ele ainda te deu pouca coisa. Ainda assim, esse pouquinho, compartilha. Esse pouquinho tem poder de fazer muitas coisas na vida dos outros. Esse é o evangelho todo para o homem todo. Beleza? Vocês ainda estão comigo? O que eu tinha para falar, eu falei. Quero ouvir vocês. Concordam? Sim, Tom. Muito bom. Tom, eu só não vou conseguir falar que tem um cara no carro na frente aqui com o carro de som aqui, não vai dar. Tá bom. Ô, Tom, você falou do ônibus, né, que Deus ia colocar aquela pessoa do seu lado. Isso já aconteceu comigo, mas assim, não foi do meu lado. Eu tava no assento normal, não era preferencial, eu sempre procuro sentar nesses assentos, né, não sento em assento. Mesmo que o ônibus esteja lotado, não tenha um velho, não tenha uma gestante, eu não sento, eu fico em pé. E aí, eu tava sentada numa boa e tava aquele calor, eu tava tipo, super, assim, cansada, sentada na janela. E aí, eu tava viajando, mas viajando. Eu juro que eu não tava... Se caísse uma bomba dentro do ônibus, eu não ia ouvir, porque eu tava viajando mesmo. Eu tava pensando em diversas coisas, e aí, do nada, parece que... Sabe uma linha, um fio, assim, tem um fio que ele dentro desse fio tem uma informação... E alguém vai lá e tu corta o fio, e aí, tipo, você desconecta. Só assim também. Aconteceu comigo. Me desconectaram, desligaram da tomada e eu voltei pro mundo, né? Voltei pro mundo real ali e tal. Mas foi muito assim, eu tava quieta e aí, tipo, as pessoas começaram a falar, traz a senhora pra cá, nossa, não tem lugar pra ela, que não sei o quê, mas ajuda ela a se segurar e tal. Nesse ajuda ela a se segurar, eu voltei. Aí eu digo, do que eles estão falando, gente, né? Aí eu olhei e tinha uma senhorinha bem senhora mesmo, e nos outros bancos tinham todos, como é que fala? Tipo assim, pessoas com deficiência, gestantes, tipo, tava cheio o ônibus nesse dia. Só que na hora eu não pensei, tipo assim, ai, será que eu dou? Tô num lugar... Eu não pensei, foi muito automático. Eu levantei e falei, bota ela aqui, ela não vai conseguir se segurar. Tipo, foi muito automático. Eu levantei, puxei ela ficou me agradecendo, eu falei, aí eu fiquei assim, não precisa agradecer, você, sabe, tipo, você não vai conseguir se segurar. E pra mim era muito óbvio isso. Eu não tive tempo de pensar, eu só fiquei preocupada do ônibus brecar, essa senhora cair, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu botei ela sentada tal, passei pro outro lado, né, fui lá, aí depois, né, consegui me ajeitar ali em pé, segurei no cano e tal, aí o Espírito Santo falou assim, é isso. Você falou isso, é isso. Aí que me veio agora, eu falei, nossa, ele me desconectou todo mundo lá para eu só poder ouvir as pessoas falando que ela não tinha lugar para eu poder sair, porque Deus sabia que eu ia sair. E aí isso é muito real, né? A gente acha que é só uma metáfora, mas não, gente, vai acontecer. Gente, vai acontecer. E Deus olha ali e fala, ali tem alguém que é meu.
Gente, mas isso me abriu os olhos para tantas outras coisas, né? Não fiquei só ali no ônibus, mas para tantas outras coisas. A gente, onde tiver ali um servo disposto, um coração disposto, é ali que ele vai mandar o necessitado e alguém com fome. E isso é muito real. Eu estava no mercado com a minha mãe, é a segunda história. No mesmo dia, a gente sentou no shopping para comer um dia com a minha mãe. Assim, ó, um shopping lotado, parece que as crianças sabem onde tem que ir. Elas correram pra minha mãe e pediram comida. Aí a minha mãe falou, eu compro lanche pra elas. A mãe não tem isso. Minha mãe compra, minha mãe não pode ver que ela já compra. E aí no mercado... Comida é difícil se recusar, né? Dar dinheiro ainda dá, mas comida, meu... Então, aí a gente estava no mercado, eu estava com a minha mãe, eu estava junto com ela, a gente estava fazendo a compra, né? E aí a criança entrou no mercado, mas assim, a criança passou por todas as pessoas dentro do mercado, passou por todas as pessoas, tipo, você não tinha só a mãe no mercado, ela veio cruzando, assim, as bancadas e parou na minha mãe, e ela passou, fingiu que eu nem tava ali, entendeu? Ela cutucou a minha mãe e falou, moça, você compra bolacha pra gente? Aí a minha mãe falou assim, compro sim, aí ela falou assim, vocês vão ficar esperando aqui ou vocês vão esperar o pai? Espera lá fora. Mas aí acho que alguém deu comida pra elas foram embora, porque ela e a minha mãe chegou, elas não estavam mais lá. Mas eu falei, meu, elas passaram por todo mundo, mas veio até a minha mãe. Aí a minha mãe, porque Deus sabe que tem que usar. Ela falou... É isso mesmo. E eu digo uma coisa para vocês, tá? Para dar alimento para alguém, Deus usa qualquer recurso que ele quiser. Ele vai usar qualquer recurso. Inclusive, gente, o traficante que... Porque você sabe que tem traficantes que fazem benfeitorias nas comunidades onde eles estão. No Dia das Crianças, eles alugam brinquedo, botam para as crianças, dá doce, dá comida, eles fazem. Então, para fazer benfeitoria pura, Deus vai usar as pedras. Mas e o evangelho? Você é alguém que pode oferecer, além daquela comida, algo que pode ser importante. É assim que a gente tem que se ver, algo que nós temos algo completo para oferecer. Deus abençoe vocês, porque é desafiador. O Miguel fez aniversário semana passada, e aí na casa dos meus pais a gente cortou um bolinho, e minha mãe encomendou uns salgados. Mas como a gente só estava em poucas pessoas, né, sobrou tudo, né, só comprou coxinha e tal. Eu ia deixar na minha mãe, mas alguma coisa me disse assim, não, vamos levar. Essa semana a gente está de dieta, e a gente não está comendo, e não estamos, né, eu já perdi 11 quilos na pandemia, gente. Dá para ver, tá? Eu falei assim, meu... Se Deus está falando, vamos levar, alguma coisa vai acontecer. E a gente sabe que nós vamos para casa. Então, vai ser no caminho de casa. E aí nós fomos. E nós estamos olhando a calçada, olhando, já era de noite, né? Tá. Até que chegou aqui no Presidente Altino, quando a gente entra pela Marginal Pinheiros e passa ali, tem uma caracolândiazinha ali. Também não tinha ninguém, que eu achei que eu ia encontrar a gente ali, não tinha ninguém. Quando cheguei perto de casa, passando na estação Presidente Altino, tinha uma moça gritando lá com fome. Aí na caixa a gente tinha colocado salgados, alguns pães com os frios e brigadeiro. E eu perguntei para ela se ela podia, se ela se incomodava de receber. Ela falou que ela estava desesperada, que ela estava comendo pedra. Então, assim, eu falei assim, meu, é isso. É o Senhor usando os seus recursos para levar. Então, a gente tem que estar sensível e deixar o nosso coração falar algumas vezes, sim. Beleza, pessoal? Levem o evangelho todo para o homem todo. Não ignore as necessidades das pessoas. Se ela estiver com fome, se ela precisar de remédio, se ela precisar de um abraço, se ela precisar do seu tempo, dê isso. Porque aquilo que Deus deu para nós é aquilo que a gente tem capacidade de oferecer para os outros. Deus abençoe o domingo de vocês, pessoal. Obrigadão. Amém. Para de gravar primeiro, Tom. Ah, verdade, peraí. Interromper gravação.